Fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal, sou o Eduardo Ferrari, trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco, não pule sequer uma parte do vídeo, aqui embaixo tem um botão inscrito inscreva-se, ó, cerca de 40% das pessoas que assistem os vídeos aqui no canal não são inscritos ainda no canal, então se inscreve aqui embaixo, é de graça, confirma a tua inscrição, deixe seu like também porque ajuda demais aqui no canal e habilite o sino das notificações e fique por dentro de tudo que rola no mundo do Vasco. Lembrando aí que sábado o Vasco tem um amistoso, né, contra a equipe do Sampaio Corrêa, no CT Moacir Barbosa. Segunda-feira tem treino aberto para a imprensa. Vamos com tudo, vamos para cima. Vamos mostrar para vocês o máximo possível. Mas, ó, se inscreve. Sobe o like também, porque é uma semana cheia de trabalho. Vocês sabem que o Vasco enfrenta a equipe do Goiás na quinta-feira, no dia 22, é isso? Dia 22. E assim, é um jogo decisão de Copa do Mundo para o Vasco, né? O Vasco tem uma semana, mais uma semana, eu não tenho como falar aqui, pô, tá faltando, não falta tempo para o Vasco trabalhar, não falta tempo para o Maurício Barbieri trabalhar, entrosar essa equipe para enfrentar os adversários, principalmente dentro da nossa casa, principalmente dentro do Rio de Janeiro. Eu não sei o que acontece com o nosso gigante, que as coisas não funcionam. Espero que dessa vez, com essa sequência boa de jogos no Rio de Janeiro, o Barbieri consiga desenvolver esse time. Ele vai fazer, tem que fazer algumas alterações, né? Ontem, companheiros da bancada do Atenção Vascaíno disse que o Pedro Raul pode formar dupla de ataque com o Ryan, que na minha opinião tem que continuar no time, tem que ter uma sequência na equipe titular, assim como eu também defendo uma sequência para o Eric Marcos, por exemplo, que vem jogando muita bola e não teve uma oportunidade como titular, nem uma oportunidade como, assim, uma sequência de jogos que acho que todo jogador merece, né? E ele merece demais, ele joga muita bola, tenho certeza que não vai dar certo, já deu certo no Vasco, o que falta para ele realmente é essa sequência de jogos, tá certo? Gente, eu quero falar, assunto polêmico, vou falar sobre contratações, mas eu quero falar sobre essa questão envolvendo o Luiz Melo, que continua chata, continua pesada para o torcedor vascaíno, que já não tem paz há mais de 20 anos, e daí, quando vira SAF, você consegue uma solução financeira. Essa questão, gente, eu não tô, porque muita gente tá falando, mas eu defendo que vale a competência, não sei o quê. Eu não concordo, tá errado, vou continuar batendo nessa tecla. Um torcedor do Flamengo, sócio do Flamengo, mas aí o conselho, os conselheiros do Vasco acionaram o Conselho Fiscal e da SAF para investigar se o Luiz Melo, quando assumiu como CEO do Vasco, né, da SAF do Vasco, ele ainda era sócio do Flamengo. Só aí já não vale. Pô, ele não é mais sócio, ele deixou de ser sócio do Flamengo só para assumir o Vasco ali, para assumir a bronca. Claro que não. Só aí, ó, parou. Não quero aqui dentro. Não dá para trabalhar aqui. E outra coisa, eu vou além. Tá bom, ele não... o que vale é a competência. Pô, o cara pode ser competente demais, mas até o momento ele não demonstrou nada pro Vasco. Muito pelo contrário. Ele atrasou, o que chegou no conhecimento do Eduardo foi que ele atrasou algumas contratações no passado e atrasa contratações agora. Trava, por exemplo, o Paulo Brax de trabalhar. Pera lá. Que história é essa? Então, assim, é um assunto muito sério, muito delicado, que eu, Eduardo, independente, respeito todos os profissionais, respeito o próprio Luiz Melo, só que o lugar dele não é dentro do Vasco. Tenta uma vaga no Flamengo, tenta uma vaga em outra equipe, menos no Vasco, pô. O maior rival. Vocês acham, gente, sinceramente, Eduardo, tá atacando o cara e tal? Não tô atacando, pô. Entenda como quiser também. Eu só não vou aceitar, pô. Não sou obrigado. Porque eu sei que não existe sentimento, pô. Pelo amor de Deus, gente. Sabe, em tese, pelo regulamento, ele não poderia estar com vínculo associativo com o Flamengo e nem com qualquer outra equipe, tá? O pedido de investigação já chegou ao Conselho Fiscal do clube, sabe, e a integrantes da SAF do Vasco para entender o tamanho do buraco. A situação é séria, a situação não é brincadeira não, sabe? Então, assim, eu, Eduardo, não consigo entender, sabe? Eu iria na canetada, eu iria, não quero mais dentro do clube, não pode, o Vasco, enfim, se eu fosse o Vasco, compraria esses 21%. Que aí o Vasco vira dono novamente do futebol do clube, vaza daqui, sai daqui, porque não funciona e tal. O Vasco tem que dar um jeito nessa situação, porque realmente ficou muito, e está muito pesada,
tá? Essa situação é uma situação muito pesada. Deixa eu falar sobre reforços aqui. Muita gente aí falando, pô, Eduardo, o Vasco não vai reforçar, vai reforçar sim. Chegou ao conhecimento que o Vasco já fez aí pelo menos 3 contratações. A janela abre agora no dia 3 de julho, tá, galera? E eu acho também que além de contratar esses reforços, o Vasco já deveria apresentar esses reforços. Aí, para quê? Para treinar junto com o elenco principal, para pegar um entrosamento, para pegar a questão da adaptação no Brasil. O Vasco tem interesse no Lanzini, por exemplo. Ah, mas qual o problema do Lanzini? O problema do Lanzini é que ele ganha cerca de R$1 milhão por mês. É muito dinheiro. Assim como o James Rodrigues. Se você fosse apostar Lanzini ou James Rodrigues, eu apostaria pagar, por exemplo, R$1 milhão por mês no James Rodrigues, um jogador de 31 anos, que tem muita lenha para queimar ainda, e seria um cara estrela nesse meio campo, camisa 10, joga na posição. Não que o Lanzini não seja um bom jogador, um excelente meia, né? Mas, pô, R$1 milhão por mês pro Lanzini ou aqui o jogador James Rodrigues, eu, Eduardo, tá? Essa é a minha humilde opinião, peço a sua opinião aqui embaixo, iria de James Rodrigues. Então o Vasco mirou alto mesmo nesse jogador de meio campo, o Vasco procura, o Vasco estaria aí negociando com esse jogador. Vamos aguardar aí a cena dos próximos capítulos, mas deixo aqui a minha opinião. Gostaria muito de ver o James Rodrigues jogando com a camisa do Vasco, nosso gigante da colina. Sobre zagueiros, né? Vocês sabem aí que o Balbuena foi oferecido ao Vasco. Um jogador que estava no Corinthians e tal, mas pediu, na verdade, um zagueiro de 31 anos, cerca de R$1 milhão por mês para jogar no Vasco em qualquer outro clube do Brasil. Acho muito dinheiro, acho um bom zagueiro, mas é muito dinheiro, sabe? Eu acho que o Balbuena daria um jeito ali na zaga, na cozinha do Vasco, ali junto com o Léo. Acho que formaria uma boa dupla, assim como o Lianco também. Eu acho que o Lianco está muito bem encaminhado, hein? Eu estou apurando essa situação, mas ontem, conversando com alguns companheiros, acho que o Lianco está muito bem encaminhado com o Vasco. O pai dele, né, colocou nas redes sociais lá algumas camisas. Entre as camisas que ele postou, estava a camisa do nosso gigante da colina. Enfim, já despertou. Ele não ia postar aquilo ali à toa também, né? Ninguém vai pegar vou postar a camisa aqui de um clube brasileiro, do Vasco. Entendeu? Então tem 50 mil times no Brasil. Ele posta a camisa do Vasco. Ah, tem o interesse do Flamengo. Eu acho que ele joga no Vasco. Eu acho que é um negócio realmente está muito bem encaminhado. Só saindo aqui desses outros jogadores, Lanzini, James Rodrigues, Balbuena, Lianco. Eu acho que o Lianco realmente é um jogador que vai chegar no Vasco, vai dar conta do recado. É um zagueiro de 26 anos. Chegaria ali para realmente formar uma excelente dupla de zaga com o Léo. Agora o Vasco, além de focar na zaga, o Vasco precisa focar nesse camisa 5, que, pô, Eduardo, já está contratado. Eu avisei para vocês aqui outra situação sobre o Cuejar, que não fechou com o Corinthians, tá? Chegou para o staff do jogador que o Corinthians não paga, não está pagando. O Corinthians, com todo respeito à torcida do Corinthians, os corintianos, mas o Corinthians não tem condições de pagar 700 mil, R$1 milhão para Cuejar por mês, né? Então, pô, eu vou trabalhar no Vasco para ganhar 700 mil por mês e receber em dia, eu jogo no Vasco. Pô, o outro meia lá também, o paraguaio, não acertou com o Corinthians. Eu tô falando isso aqui há dias, gente. A galera aqui duvida, não sei o quê, já fechou com o Corinthians, é do Corinthians. Cadê o é do Corinthians? Cadê o é do Corinthians? Sabe, então assim, essa que é a grande realidade. Os jogadores não são bobos mais. Acabou essa enganação, sabe? Jogador que é garantia, que é pagamento em dia. Essa é que é a grande realidade. E hoje, um clube no Brasil que paga rigorosamente em dia, apesar da nossa chateação com a falta de planejamento, é o Vasco. Eu não vou entender nunca o Vasco investir cerca de 110 milhões em contratações e não render. O Vasco vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, eliminado pelo ABC na Copa do Brasil. Então eu não vou entender, você não vai entender, nós... Eu nem quero entender, na verdade. Eu quero que o Vasco saia de vez dessa situação, que volte ao normal. Tá certo? Então, é isso. Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso gigante da colina. Aqui embaixo tem um botão escrito inscreva-se. Se inscreve aí mais uma vez. Sobe seu like também, ajuda demais o canal aqui. E habilite o sino das notificações. Bate no peito e diz, isso aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaínas. Vamos com tudo.